E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, se você estiver com a Bíblia, se não, acompanhe aí com o seu vizinho, não é? Em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler. Abre aí, depois a gente vai ler, do versículo 13 até o versículo 17. Esses 5 versículos servirá para a nossa reflexão de hoje de manhã. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Mas eu queria, antes de entrar na nossa reflexão, olhar para o tema que está ali, que é o tema que nós vamos falar também hoje à noite. Hoje à noite nós veremos alguns versículos do capítulo 3 do livro de Abacuque. Mas o tema ali é bem sugestivo, embora hoje ainda seja dia 27, não é? Ainda temos alguns dias para o ano novo se desacortinar a nós, isto é, passarmos de 20 para 21, temos aí alguns dias. Mas o tema é Ano Novo e os seus desafios. Teremos muitos desafios nesse Ano Novo, assim como tivemos, aliás, certamente teremos muitos desafios nesse Ano Novo, assim como tivemos no ano de 2020. E enquanto eu pensava no que refletir e no que trazer para os irmãos, eu comecei a pensar também, e curiosamente fui atrás de visualizar algumas mensagens, procurar algumas mensagens dos profetas do antigo ano, do início do ano, de 2019 para 2020. Então eu fui procurar esses pregadores mais carismáticos, procurar as mensagens que foram ditas pelos apóstolos, pelas apostilas, pelos paipóstolos, pelos patriarcas, pelos arcanjos, porque tudo isso aí são títulos da atualidade, e curiosamente eu fui ouvir algumas delas. E é bem interessante como foi do 19 para o 20, porque com raríssimas exceções, todos eles traziam um vaticínio muito positivo para 2020, no que tange respeito a um ano com muita saúde, muito dinheiro no bolso, aliás, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Era esse o vaticínio, era essa a profecia, que o ano de 2020 seria o ano da colheita, não é? O ano da colheita, nós iremos colher muitas coisas. Esses até que não estavam muito errados, porque a partir do que nós plantamos, a nossa semeadura quase sempre não daria uma boa colheita se não fosse a misericórdia de Deus, não é? Mas a ideia desses pregadores é que nós teríamos uma colheita farta, o ano seria com muitas vitórias, muitas bênçãos inumeráveis e coisa dessa natureza. E, assim, você poderia transformar o ano que estaria se iniciando, do ano de 2020, a partir do seu pensamento, a partir daquilo que está dentro de você. Então, se você mentalizasse e colocasse em pauta coisas boas e só coisas boas, assim o seu ano seria muito abençoado. Assim o seu ano seria de muitas vitórias. Se você tiver pensamento positivo, ou tivesse, no caso de 19 para 20, pensamentos positivos, pensasse quase que de maneira mantrificada, que tudo ia dar certo, que tudo seria bom, que tudo se resolveria, qualquer problema se resolveria, colocasse isso na sua mente e fosse mantrificando isso, transformando isso em mantra, resolveria-se todos os problemas. Então esses pregadores diziam isso. E é bem interessante que nos primeiros meses, eles continuavam reforçando, olha, nós temos que fazer isso e aquela coisa, e enfim, o seu pensamento positivo resolveria todos os problemas. Eu me lembro de alguém que disse que se pensamento positivo resolvesse problemas, os tibetanos já teriam acabado com todas as guerras do mundo, porque eles ficam o tempo todo com pensamento positivo para que haja paz na Terra. E infelizmente isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque o pensamento positivo per si de nada vale. E aqui eu não estou colocando em demérito o fato de você trazer coisas boas, de você capturar na sua mente coisas boas para você. Aliás, essa sabedoria proverbial. Em Provérbios e Eclesiastes, o sábio vai dizer que você é o que pensa a partir das coisas boas que você nutre, que você agasalha no seu coração. Isso é muito bom. Agora, isso não significa que a partir dessa formatação mental, você transformará as coisas lá fora a partir apenas de uma querência pessoal.
a partir apenas de um olhar para dentro de si, projetando para fora, como se você fosse o centro do universo e configurasse, arquitetasse as coisas, projetasse para fora e tudo resolveria na sua vida. Não é? Essa é a lei do segredo, a lei do pensamento positivo, essa lei que o povo prega por aí, em alguns aspectos tem positividade dentro disso, mas o fato é que se o Senhor não estiver no centro de qualquer pensamento positivo, se o Senhor não estiver no centro de qualquer planejamento, Marcelo falou da retrospectiva, então muitos de nós fazemos retrospectivas, mas muitos de nós fazemos e até devemos fazer os nossos planejamentos, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos para o futuro. Os planos ulteriores devem ocupar o nosso coração, como diz Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ele diz, olha, os planos pertencem ao coração do homem. Então nós devemos fazer os nossos planos. O problema é que as pessoas esquecem da parte B do versículo 1, do capítulo 16 de Provérbios, que ele diz, os planos procedem do coração do homem, então isso é nobre, deve acontecer, mas a resposta final vem dos lábios, da boca de Deus. Então, qualquer plano que eu faça, pensando apenas, ou colocando apenas o pensamento positivo em pauta, nós não teremos nenhum sucesso. Haja vista esses planejadores, haja vista esses profetas que ouvimos dizer do ano de 2020. Nós tivemos um ano extremamente complicado, eu sei que no meio de tudo isso houveram bênçãos. Eu sei que no meio de tudo isso houve crescimento, mas nós tivemos um ano delicadíssimo. No nosso caso aqui, nós começamos o ano lá no mês de março, perdendo um irmão querido, um irmão amado da nossa igreja, o nosso querido irmão Assis Renato. Depois perdemos a mãe do irmão Henrique, a irmã Gênesis, a irmã Gersina, a irmã Iracema, o pastor Márcio Taumaturgo, enfim, e familiares perderam outras pessoas. Um ano delicadíssimo. Nós não imaginávamos e não projetávamos e não passava pela minha cabeça, jamais passou pela minha cabeça, aliás, ficar 7 meses encapsulados sem ter o culto público. Jamais passava pela minha cabeça, por exemplo, ter essa formatação que nós temos, estamos seguindo a regra, a risca, de ter esse espaçamento que nós estamos aqui, com o nosso auditório semi-vazio, jamais passava pela minha cabeça. Os planos, os projetos que nós tínhamos eram outros, mas o Senhor, a partir da sua querência, daquilo que era o projeto dele para as nossas vidas, aprove que esse ano fosse dessa maneira. Então, quais são os desafios? E o que eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Tiago, e os desafios que eu gostaria de estimular o coração dos irmãos, certamente já existe isso no seu coração, o que eu quero é apenas criptar ou trazer, acender no coração dos irmãos esses desafios que são dificílimos para o mundo atual. Porque o mundo atual, e nós vivemos nesse mundo, é um mundo hedonista, é um mundo onde a busca pelo prazer, pela segurança na política, na ciência, no dinheiro, é o que pauta. Não é? Então esse desafio de hoje para o próximo ano, quem sabe é um dos desafios mais dificultosos. Porque quando a gente fala, olha, você precisa fazer planejamento, projeto, você precisa planilhar as coisas, isso é mecânico. Você pode fazer facilmente. Agora, esse desafio aqui que Tiago dá, é um desafio subjetivo. E, sobretudo, um desafio espiritual. Então, antes de entrar aqui do versículo 13 ao versículo 17, é importante a gente entender quem foi Tiago. Porque Tiago, quando você lê lá em João capítulo 7, versículo 5, você vai perceber o apóstolo João dizendo que nem os irmãos de Jesus Cristo criam nele. E Tiago, esse escritor aqui dessa epístola, é um dos irmãos de Jesus. Era um daqueles que não criam em Jesus. Era um daqueles que eram incrédulos em relação ao ministério de Jesus. Então, esse homem, à medida que Jesus começou a desenvolver o seu ministério, à medida que Jesus começou a realizar os milagres, e de fato, à medida que a messianidade de Jesus ficou em contestes para aqueles que criam, Tiago se entregou ao Senhor. E quando você pega o primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Tiago, você vai perceber ele dizendo, eu, Tiago, servo de Jesus Cristo. E eu acho lindo esse primeiro versículo, porque Tiago, ele poderia chegar num carteiraço, sabe aquela coisa da bravata, da carteirada?
chegar e dizer assim, olha, eu, Tiago, irmão do Messias. Olha só, a palavra dele não seria muito mais forte? Eu, Tiago, irmão daquele que salvou a humanidade. Olha, ele poderia dizer isso. Mas ele diz, eu, Tiago, servo de Jesus. Aquele que se colocou em submissão ao Messias. Aquele que creu no Messias. Aquele que se devotou ao Messias. E aí ele diz que está escrevendo as 12 tribos que estão em diáspora ou em dispersão. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, alguns irmãos dentro dessa perseguição estavam começando a viver o mundanismo que estava ali em pauta, eles estavam vivendo de maneira arrogante, confiando no dinheiro, confiando na política, confiando em tudo que não era a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que o seu povo confie sempre nele. Confie e deposite a sua confiança nele, a despeito das tribulações. Aliás, no primeiro capítulo, aí, no versículo 3 de Tiago, ele vai dizer que nós devemos nos alegrar com as tribulações, com as muitas tribulações. Olha só, que antitetismo, tribulação e alegria não podem andar junto do ponto de vista da racionalidade humana, não é? Mas o Tiago diz, não, você deve se alegrar. Por que você deve se alegrar? Porque quando você está passando por tribulação, significa, e tribulação, e continuar crendo no Senhor, vivendo a vida de Deus no seu coração, significa que Deus está te provando e você está crescendo, você está sendo forjado na forja divina. Por isso, se alegrem. Não deixe isso, não deixe a tribulação, não deixe o Covid-19, não deixe o câncer, não deixe a cardiopatia, não deixe qualquer doença, não deixe a depressão tirar você do centro da vontade de Deus, porque todas essas tribulações deveriam fazer você perseverar no Senhor. Aliás, eu já citei esse texto aqui inúmeras vezes, de Romanos capítulo 5, de 3 a 5, que diz que a tribulação produz experiência, paciência e esperança. E a esperança não nos confunde, porque o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito no nosso coração. Então, todo esse momento, ou toda essa situação que estamos vivendo, deve forjar em nós um coração ainda mais resiliente ao Senhor. Ou deveria forjar. Porque o crente que está passando por esse momento que estamos passando, com todas as dificuldades, irmãos, nós estamos perdendo pessoas que nós amamos. Eu conversava com um irmão aqui da nossa igreja durante essa semana, e aí a gente dizia que teve um momento que o Covid era apenas estatística. Não é? Você ouvia na televisão, olha, faleceu tantas pessoas, hoje tantas pessoas partiram, e aí inúmeras pessoas, o número ia se avolumando, mas ainda era estatística. Quando esse número de pessoa chegou nos nossos arraiais, esse número se tornou gente, não é verdade? Porque nós começamos a ficar impactados. Até então, o Covid não tinha atacado a nossa igreja, por exemplo. Chegou uma fase aqui que nós tínhamos quase 40 pessoas covidadas. Se é que é assim que dá para usar essa expressão. E aquilo causou uma pressão. Como pode? Quase 40 pessoas. E nós começamos a olhar o Covid mais de perto. Infelizmente, irmãos começaram a partir. Outros familiares começaram a partir. E aí? E tudo isso, o que gera no meu coração? Pode gerar o banzo, pode gerar a melancolia, pode gerar a síndrome de avestruz, que é o indivíduo cavar um buraco e colocar a cabeça e dali ficar na alienação. Pode gerar tudo isso. Mas a proposta do Evangelho é que a tribulação sempre gere em nós resiliência, crescimento e caminhada com o Senhor. Então agora, olhando para o capítulo 4, versículo 13, rapidamente, eu só quero ler o texto com vocês, de Tiago, olha o que ele vai dizer para nós. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Antes de entrar no versículo 14, que tem a conexão com 13, deixa eu só explicar o contexto aqui para os irmãos. Vocês se lembram que esses irmãos das 12 tribos, eles eram das tribos
de Judá, aliás, das tribos, eles eram judeus, tá ok? Esses judeus, na sua maioria, converteram-se ao cristianismo, ou seja, se tornaram cristãos. Mas todo bom judeu, por nacionalidade, é um ótimo negociador. E eles negociam com excelência, não é? Haja vista, os maiores bancos do mundo estão nas mãos de judeus. Os maiores comércios do mundo estão nas mãos dos judeus. As pessoas mais ricas do mundo têm pelo menos uma raizinha ali judaica, alguma coisa no meio. Então esses homens aqui são ávidos por negociação. Eles são pessoas que dormem negociando e acordam negociando. Pessoas que se preocupam com a negociação, que se preocupam com o lucro. O lucro está acima de tudo. E esses irmãos aqui dessas 12 tribos, ou dessa dispersão, eles se converteram a Cristo, mas existia ainda colado na alma desses homens, dessas mulheres, desses irmãos aqui, a ânsia, a avidez, o desejo pelo lucro, pelo planejamento, por aquela coisa que traria a segurança para eles aqui nesse momento atual, aqui na terra. Então, o apóstolo ou o irmão de Jesus, ele vai dizer, agora prestem atenção, é para vocês essa palavra, atentem-se, pare tudo o que vocês estão fazendo. Vocês têm a mania de dizer o seguinte, olha, nós vamos planejar assim, nós vamos fazer assado, iremos configurar isso, iremos configurar aquilo outro, legal, até aí não há nenhum problema. E Tiago, faz um parênteses aqui, Tiago não está rechaçando, reprovando, colocando em demérito nenhum tipo de planejamento. O que Tiago vai nos mostrar é que todo planejamento, e aqui o chamamento, a vênia, o pedido de licença para dizer o que ele vai dizer, é para destacar a importância daquilo que está nas próximas palavras. Hoje ou amanhã ficaremos lá um ano, abriremos uma filial da nossa empresa lá, olha que coisa boa, não é? Até aí tudo bem. Abro uma filial, vou resolver todos os meus problemas, os problemas financeiros, que infelizmente esse ano atacou muita gente, não é? Vou resolver tudo, e aí Tiago diz, olha, preste atenção, versículo 14, no entanto, não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Aqui está o conceito, irmãos. Aqui está a verdade do texto. E o que eu desejo, de alguma maneira, transmitir para o coração dos irmãos. Tudo aquilo que nós vamos planejar para o nosso próximo ano, todos os nossos desafios, quem sabe você está aqui, você é um empresário, um microempresário, ou um funcionário público, eu não sei. Os planejamentos, está querendo casar, está querendo construir uma casa, ou está fazendo alguma coisa dessa natureza, eu não sei. Mas veja só, tudo o que nós iremos fazer, se não estiver afixado, baseado, colocado sob a vontade do Senhor, esse versículo 14 aqui, vai mostrar que é cortina de fumaça. Porque tudo que você planeja em si mesmo, tem essa efemeridade, porque eu e você somos como a névoa, não é? Nós conversávamos essa semana sobre alguém que estava fazendo 93, 94 anos, um irmão, e aí quando pergunta para ele, e aí, como é que estão as coisas? Como que o senhor lembra aí da vida? Ele fala, passou rápido. 94 anos, passou rápido. E se eu perguntasse para você, é provável que você se lembre quando você tinha 17 anos e queria fazer 18 para se tornar de maior idade. Depois que fez 18, você quer voltar para 17. E agora que você tem 50, você está com uma vontade doida de voltar a ter 16, não é? O homem com 16 anos é o potro, é aquela coisa de toda virilidade, de toda visceridade. E agora eu estou com 50. No meu caso, estou quase chegando lá. E aí? Passa rápido, nós somos como uma névoa. O Salmo 90 vai dizer exatamente isso. O Provérbios 27, versículo 1, vai dizer exatamente isso. Aliás, o Tiago aqui está fazendo um palimpsesto, uma incursão, lá no Provérbios capítulo 27, versículo 1. Quando o sábio Salomão vai dizer que nós somos uma névoa. Nós vamos passar. Então, se você
pensar que os seus projetos, que os seus sonhos, que os seus planos poderão ser realizados pela força do seu braço, pela força do seu muque, você está rotundamente enganado. Porque, e aqui eu vou dizer com conhecimento de causa bem próximo, nós fazemos os nossos planos, os nossos planejamentos todos, e olha só, o Tiago não disse isso, mas ele poderia ter registrado. Apenas um desarranjo intestinal fará com que todos os seus planos, sabe aqueles mais sofisticados, venham a ruir. Deu para você, como diz a irmã Marlene? Um desarranjo intestinal. Um desarranjo intestinal coloca você fora de combate durante uma semana toda. E eu digo isso de carteirinha, porque na semana passada foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, ou retrasada. Sabe por quê? Porque nós somos sensíveis. Nós somos frágeis. Nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. A morte, embora essa mensagem aqui não tenha a ideia de nem ser pessimista e nem mórbida, mas a morte é uma experiência que todos nós, ou a todos nós, é inevitável. Quando ele está dizendo que nós somos uma névoa, é porque nós vamos passar logo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Então a morte é uma experiência. E aí a pergunta para você, que tem a ver com o desafio daqui a pouco, pergunta para você, diante dessa possível experiência, sua ou de qualquer outro, você está preparado ou preparada? Você está preparado para isso? As fatalidades da vida, as tragédias da vida, porque elas vêm e elas não pedem autorização para chegar, assim como a morte. Ela não escolhe classe social, cor de pele, ela não escolhe condições financeiras, ela chega. E aí, como eu estou preparado para isso? Eu estou com os meus planejamentos focados no Senhor ou não? Uma doença. A doença bate na porta para chegar? Doença pega lá e diz, lá no ano de 89 para 90, batendo na casa lá da família Tomazini, dizendo, olha, o seu Felício Tomazini, a partir de agora vai ter um câncer visceral, um câncer no intestino que vai correr e tudo, e não tem tratamento nenhum, e em 6 meses ele vai partir. Bateu lá na minha porta? Não, simplesmente chega. Qual que é a diferença nossa, e o que Tiago está dizendo aqui, para o mundo? A diferença e o desafio é, estamos preparados para a tragédia? Eu sei que ninguém fica preparado esperando tragédia. Eu sei que ninguém fica preparado esperando doença, mas a preparação aqui é, o seu coração está no Senhor, como diz Sofonias. O Senhor dos exércitos está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, eu creio mesmo que Ele é o meu sustentador. Eu creio mesmo que Ele é o meu Senhor, o que vai aplacar os meus anseios, os meus medos, as minhas dores, mesmo nesses momentos de maiores dificuldades, onde eu sou capturado por algo que eu nunca imaginava que iria acontecer comigo. E aí o versículo 15, ele mostra qual deve ser a nossa postura. Olha o que diz o versículo 15 aí para nós. Ele diz assim, em vez disso, em vez de dizer que vai para lá, que vai negociar, que vai ter lucro, que vai ser bem-sucedido, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Porque se o Senhor não quiser, irmãos, eu sei que alguns conseguem suportar mais, mas apenas 2 minutos ou 3 minutos, extirpado o ar ou o ar dos seus pulmões, você já passou. Se o Senhor quiser acabar com o ar dos seus pulmões, em 2, 3 minutos, 5 minutos que seja, já foi. Já foi. Então, se o Senhor quiser, nós viveremos. E aqui essa expressão deveria estar afixada no nosso coração em todos os dias. Eu sei que a gente usa ela de maneira inadequada, né? Eu não sei você, mas eu ouço com alguma frequência o indivíduo dizendo assim, ó, se Deus quiser vai dar certo. Mas ele não está colocando como uma condicional, se for da vontade de Deus de verdade. Não, ele tá afirmando. Ele está dizendo, ó, se Deus quiser, dá certo. Ele afirma que vai dar certo colocando Deus no meio.
E muitas vezes não é nem vontade de Deus aquilo. Não é nem a querência de Deus aquilo. E aqui, o que Tiago está dizendo é, se, condicional, se for da vontade de Deus, viveremos. Se for da vontade de Deus, nós teremos lucro, teremos condições de fazer os nossos planejamentos. Então, qual é o grande segredo aqui, o grande desafio? Submeter o seu coração no ano de 2021, de verdade, irrestritamente à vontade de Deus. E essa é a maior dificuldade que nós temos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência, assim, aquelas coisas que são muito grandes, a gente até coloca para Deus, dá uma informada para Deus. Mas as menores, a gente sempre diz, não, mas isso aqui eu mesmo posso fazer, não preciso ficar incomodando Deus. Mas olha, é prazer do Senhor, e é o desejo do Senhor, que nós apresentemos a Ele todos os nossos projetos. Irmãos, quando os nossos projetos fazem jus à vontade de Deus, e eu sei que isso é um desafio, mas quando os nossos projetos e sonhos fazem jus à vontade de Deus, a tendência é que esses projetos e sonhos se realizem com concreção absoluta. Sejam abençoados, porque o Senhor está com você, porque o Senhor está naquela causa, porque o Senhor está naquele empreendimento. O problema é que a gente acha que pelo fato de ter criado expertise, de ter criado experiência no mercado, experiência na função que eu desenvolvo, experiência como pai, como mãe, enfim, e a gente acha que não precisa mais de Deus. É o filho que entra na adolescência e acha que sabe tudo, e o pai não sabe mais nada. Mas Deus está dizendo, olha, aliás, o Tiago está dizendo, inspirado na pena aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, diga, se o Senhor quiser. Aquele item pequenininho, se o Senhor quiser, nós faremos, nós conseguiremos ou não. Versículo 16, mas ao contrário disso, olha como que estava o coração dele, mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Veja só, ao invés desse grupo fazer o que Tiago estava dizendo, eles estavam fazendo ao contrário, eles se orgulhavam. Talvez a sua tradução aí tenha uma palavrinha mais antiga, mas que encerra de maneira mais abrangente o conteúdo. Eles se jactavam. A palavra jactância é um misto de orgulho, prepotência, altivez, é um conjunto de outras palavras. É exatamente isso. Eles se orgulhavam que podiam fazer, que podiam vencer, que podiam realizar, que podiam executar. Assim como se orgulhavam os irmãos que viviam em Jerusalém. Os irmãos, não, os judeus ali que viviam em Jerusalém. Eles se orgulhavam por conta do templo. Mas no ano 70, Deus mostrou que toda jactância, todo orgulho, não valia de nada. Porque levantou-se o imperador, destruiu aquele templo e tomou a cidade de Jerusalém. Então todo orgulho dessa natureza vai levar você ao fracasso. E tem mais, esse orgulho é maligno. Então veja só, já para caminhar para o final, para o versículo 17. Se o ano de 2021 for focado, porque aqui os planejamentos, os projetos, os planos, certamente você já começou a fazer. Se não começou, poderá fazer ainda. Estamos ainda para alçar voos do ano de 2021. Vai ser desafio, nós não sabemos até quando vai durar essa pandemia, não sabemos quais serão os desdobramentos, a esperança nossa é que essa vacina apareça o quanto antes possível, temos essa esperança, mas a nossa esperança não deve estar na vacina, per si, e sim no Senhor. Mas veja só, se os nossos planos, se os nossos planejamentos para 21 estiverem com base naquilo que é o meu potencial, na planilha do meu Excel, na possibilidade da minha sabedoria humana, naquilo que eu sei que vai dar certo, se fizer assim dá certo, se fizer assado não dá certo, se tiver assim, não é que Deus estraga prazeres, mas o que vai acontecer é que Deus vai deixar você com o seu projeto, com os seus planos. Agora, quando você convida Deus para habitar aí nos seus projetos, não há espaço para orgulho. Porque é Ele que vai dizer qual é a maneira que você deve seguir ou não. E aí,
o orgulho maligno bate em retirada. Toda jactância bate em retirada. E o Senhor vai dizer. E como Ele diz? Ele diz a partir da palavra dEle. Ele diz a partir de um relacionamento de oração. Ele diz a partir de um coração aberto na presença dEle. Ele diz a partir de pessoas que estão ao seu redor. Ele diz. E Ele fala ao seu... Se você abrir o seu coração para isso, e estiver conectado ao Espírito Santo, tenha certeza. Ele diz. Ele fala. Ele abre o coração. E aí o versículo 17, ele vai dizer, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aliás, que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja só, esse versículo ele tem duas aplicações. Nós podemos aplicar esse versículo no que tange respeito à continuidade de todo o conteúdo que ele vem apresentando, desde o versículo 11, que é essa questão de orgulho, de saber o que deve ser feito, no sentido de o que eu devo fazer é depositar o meu coração na presença do Senhor, amém? Mas, como Tiago tem um aspecto muito prático e social também, o que ele está dizendo aqui é, diante de tudo isso que você está apresentando, diante de todas as possibilidades, por que não abrir os olhos ao seu redor, ver as pessoas que estão ao seu redor? Por que não praticar o bem? Porque veja só, se você sabe o que é o bom, o que é o bem e não faz, você está pecando. Existem dois pecados, no geral, aliás, duas qualidades de pecados. Pecado existe muitos, mas duas qualidades de pecado. O pecado por comissionamento, isto é, aquele que eu sei que é errado e deliberadamente, conscientemente eu pratico, e o pecado por omissão. O pecado por omissão é quando eu sei que devo fazer o bem. Esse caso aqui, eu sei que devo fazer o bem. Eu sei que aquela situação Deus colocou para que eu realize o bem. E aí eu me omito, eu deixo de lado, eu não pratico, eu não faço, eu não amo, eu não cuido, eu não desfiro uma palavra de bênção, eu não dou o meu ombro amigo, eu não coloco a mão no bolso, eu não abençoo. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou sendo, de fato, um antitético à vontade de Deus, ou estou agindo de maneira antitética à vontade de Deus. Por isso, para o meu futuro, para os meus desafios do ano de 2021, quais serão, ou qual será, melhor dizendo, a minha atitude? Vamos ter desafios, irmãos. E aqui não é um vaticínio, não é uma profecia do caos, não quero ser profeta do caos, jamais, mas nós precisamos agir com responsabilidade. O ano de 2021, nós teremos desafios. Provavelmente teremos dificuldades. É possível que enfrentemos algumas tribulações. Mas quem estará conosco nesse barco? Quem estará conosco nesse barco diante da tempestade, diante da tribulação, diante da tormenta? Será você como o timoneiro, o capitão desse barco, que sabe, como Pedro, andar pelos mares revoltos? Será você? Ou você vai convidar aquele que é o Senhor dos senhores para estar nesse barco e te ajudar nos planejamentos para 21? Nós teremos dificuldades, teremos tribulações, mas nós continuamos tendo um Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Continuamos tendo um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então as dificuldades virão. Mas se você, se eu, se nós como igreja estivermos firmados, focados, dirigidos e orientados pelo Senhor, irmãos, tenham certeza, nós iremos vencer. Nós iremos vencer. Ainda que a dor abata a nossa casa, a nossa família, a nossa história, mas nós iremos vencer, porque o Senhor está conosco. Ainda que nós vençamos, esse que vos fala, ainda que esse que vos fala vença, sendo preparado para a eternidade. Mas nós iremos vencer. Porque como diz Jó, capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará no meio dessa pandemia. Por fim ele se levantará no meio de toda essa situação. Eu acho que Jó, essa palavra é linda, mas o fim dele aqui não é o fim teleológico. O fim teleológico é quando a coisa acontece para finalizar. Dá a impressão que no processo Deus não está. Deus está no processo também. Esse fim de Jó teleológico, para nós cremos que Deus está também no processo.
mas por fim ele se levantará no sentido de dar cabo, no sentido de nos dar a vitória. Eu creio nisso. Então, eu não quero ser o otimista ingênuo, e gostaria que nós, como igreja, não fôssemos os otimistas ingênuos, que acham que tudo vai dar certo porque tem que dar certo. Esse é o otimista ingênuo. Mas nós também não podemos ser o pessimista, porque o pessimista é aquele que está sempre olhando para o pé, com lente cinza. E aí, esse pessimismo leva você para trás. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Sim, o equilíbrio é, nós continuamos crendo em Deus. E o nosso desafio para esse ano é colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. O resto é trabalho dele. E aqui sim, é colocar Deus contra a parede, não é? Alguns pregadores do movimento da prosperidade colocam Deus contra a parede e diz, olha Deus, eu fiz isso, eu dei isso para o Senhor, agora o Senhor tem que dar para mim. Dá muito dinheiro. Nós estamos dizendo, Senhor, nós confiamos no Senhor 100%. Agora a nossa vida está contigo. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. A nossa igreja está nas mãos do Senhor. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. O meu trabalho está nas mãos do Senhor. A minha empresa está nas mãos do Senhor. Os meus projetos estão nas mãos do Senhor. O Senhor faça o que o Senhor quiser. E aqui não é um niilismo, largando tudo. Nada disso. É com confiança. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é experimentada quando nós vivemos segundo aquilo que Ele preconiza para nós. Desafio para você, entregue todo o seu caminho ao Senhor. 37:5 de Salmo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós ainda vamos cantar mais uma canção para finalizar esse tempo nosso. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. E em seguida nós vamos finalizar esse culto. Mas enquanto o pessoal se posiciona aqui para a gente adorar a Deus, ainda em pé, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa direção. Nós ainda depois oraremos para finalizar esse culto, mas agora, fechasse os seus olhos. E quem sabe você pudesse voltar um pouquinho aí, voltar a fita, o DVD, eu não sei nem como é que chama agora mais, mas volte aí, volte um pouco. Como foi o seu ano de 2020? Como está sendo o seu ano de 2020? E como com o coração no Senhor, ele poderá ser em 21. As resoluções para 21, elas podem começar a serem feitas hoje. E talvez a primeira resolução e a mais importante, não é a projeção de ganhos que você vai ter em dezembro de 21, mas é a projeção do seu coração, de estar plenamente voltado ao Senhor, de dizer, Senhor, até aqui, quem sabe eu planejei por mim mesmo, até aqui eu planejei a minha vida, minha história, minha família, por mim mesmo, até aqui, mas daqui para frente eu não quero mais, daqui para frente eu quero que o Senhor seja o executor dos meus projetos, dos meus planos, dos meus sonhos, e Senhor, eu serei submisso a Ti, a despeito de o que acontecer, mas estarão nas suas mãos, porque nas suas mãos é o melhor lugar para estar o meu plano, a minha vida, o meu projeto, a minha família, a minha empresa, o meu trabalho, tudo nas tuas mãos é o melhor lugar. Pai, o teu povo está aqui, com o coração aberto, ouvindo a tua palavra, ouvindo a orientação de Tiago nessa direção. Pai, Tiago é tão contundente, ele é tão direcionador, e nos diz que nas tuas mãos deve estar os nossos desejos. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, nós projetaremos. Se o Senhor quiser, nós chegaremos ao final de 21. Se o Senhor quiser.
Por isso, ó Pai, se o Senhor quiser, é a expressão que nós queremos carregar durante esse ano. Se o Senhor quiser, é o que nós queremos viver esse ano. Pai, que esse desafio de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, como diz Mateus 6:33, buscar ao Senhor em primeiro lugar, Pai, que seja o desafio verdadeiro, que não seja apenas falacioso, que não seja apenas verbalizado, mas que seja efetivamente um desafio do coração do servo e da serva, que entendeu que melhor é fazer a sua vontade do que a nossa vontade. Queremos confiar em Ti, somente em Ti. Livra-nos de todo o mal, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, nós vamos cantar a última canção. A Ti nos rendemos, tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor, a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno o nosso entender, limitada a nossa razão, mas Tu és justo, eterno, imutável. Tua promessa é firme, inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba, Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida, que planifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de Ti. Mas Tu és justo, eterno, imutável. Tua promessa é firme, inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba, Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida, que planifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de Ti, ó Senhor. Dependemos de Ti, ó Senhor. Dependemos de Ti, ó Senhor. Amém, nós dependemos do Senhor. Feche seus olhos, ainda em pé. Nós dependemos dEle plenamente. E Ele é imutável, infalível. Ele disse para Malaquias que Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, e essa é a causa pela qual nós, filhos de Jacó, não somos consumidos. Ele diz em Hebreus 13:5 que Ele jamais nos abandonaria. Também diz em Mateus 28:20
que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa dele, a promessa de estar juntos, conosco. E essa promessa também é uma promessa válida para o ano de 2021. Ele estará conosco no final de 20, na entrada de 21, em todo o curso desse ano, até que Ele venha, Ele está conosco. Podemos crer nisso. Pai, a Tua igreja está aqui, está em casa, está nas mais diversas regiões do país, do estado, do mundo. A Tua igreja invisível está, ó Pai, distribuída por toda parte da terra. A igreja visível também está distribuída. E por isso, ó Pai, nós cremos que o Senhor está com essa igreja. E nesta manhã, depois de ouvir essa mensagem, essa palavra, não é uma palavra de entusiasmo no sentido de eletrizar o emocional. Tiago não tinha essa expectativa. Tiago tinha a esperança de tocar o coração dos seus ouvintes para uma realidade que é muito mais profunda do que eletrizar as emoções de alguém. Uma verdade que deve tocar a essência do espírito, que deve tocar a essência da alma do indivíduo, ao ponto deste se devotar plenamente ao Senhor, ter a confiança única e somente em Deus, colocar os planos, os projetos no Senhor. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui hoje pela manhã, como povo do Senhor. Leva-nos para as nossas casas com essa mensagem. Nós não queremos, ó Pai, viver no otimismo ingênuo, mas também não queremos ser o pessimista. Nós queremos, ó Pai, ter o equilíbrio, e o equilíbrio é viver fazendo a Tua vontade, devotando o nosso coração ao Senhor, buscando ao Senhor com totalidade. Gera em nós essa experiência, essa esperança, e que 2021 seja um ano cheio de paz, de alegria e da bênção do Senhor, mesmo em tempo de tribulação, em tempo de dificuldade, em tempos de incerteza, que o seu povo impacte o mundo por mostrar que aqui há a paz, aqui há a alegria, aqui há a esperança, mesmo quando todos estão desesperançados, mesmo quando todos estão desesperados, nós continuamos esperando em Ti. Despede-nos em paz, leva-nos para as nossas casas, na bênção, na alegria e na paz do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.